mais uma vez, chegamos agora à última etapa da nossa conversa sobre essa questão da linguagem em ambiente virtual para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Agora, a gente vai tratar de roteiro, né? Para finalizar o nosso conteúdo ligado a essa questão da linguagem em ambiente virtual. Como vocês já sabem, o meu nome é Elisama Moraes, eu sou professora de língua portuguesa do IFPB, do Campus Solidade, e estou aqui para discutir essas questões de linguagem quando a gente está tratando do ensino à distância. Como vocês sabem, a gente está desenvolvendo aqui instruções de linguagem em ambiente virtual. Como vocês também sabem, quando eu trato do ambiente virtual, é um ambiente virtual de aprendizagem, né? Chegamos agora à última etapa e, como eu já falei, é para a gente começar a elaborar o roteiro de aula, a união entre a fala e a escrita. Estou colocando o roteiro de aula dessa forma, mas aí eu tenho uma ambiguidade quando eu trato do roteiro de aula. Por quê? Eu vou tratar sobre dois vieses. O primeiro viés trata dessa questão de que o roteiro de aula é aquilo que você vai apresentar ao aluno no início de cada sessão. Então, quando você vai discutir um módulo de atividade, às vezes é interessante que você elabore previamente um roteiro dizendo que caminhos o aluno vai percorrer. E também eu posso tratar do roteiro de aula relacionando ele com o plano de aula, que é algo que vocês já conhecem, e lembrando que se vocês forem precisar ou tiverem vontade de gravar uma videoaula, vocês podem utilizar um roteiro de aula. Então, para esse momento de agora, a gente vai dar dicas a respeito desses dois roteiros. Dicas que são ali próximas e que têm afinidade quando eu trato dos dois tipos de roteiro. Dicas afins, né? Vamos lá. O professor em aulas virtuais, assim como o professor em aulas presenciais, utiliza seus conhecimentos e sua formação profissional para formular conteúdo. Então, cada um de vocês, a depender da sua formação, vai utilizar de um conhecimento específico. Então, eu sou formada em língua portuguesa, eu estou me utilizando o tempo todo, em letras língua portuguesa, na verdade, e eu estou me utilizando o tempo todo de conhecimentos relativos à minha área para produzir esse conteúdo para vocês, embora eu não saiba exatamente ainda qual a formação de vocês, né? Vamos lá. Então, eu estou me utilizando disso assim como vocês também vão se utilizar, e para que o aluno compreenda essa matriz de conhecimento, para que o aluno saiba de onde você está partindo, é necessário uma organização através de roteiros. Isso eu estou falando inicialmente daquele roteiro lá escrito que antecede todos os módulos. Outra coisa interessante, a gente entender que a roteirização é a ambientação, é quando você torna aquele ambiente natural para o aluno, torna aquele ambiente próximo do aluno, porque o aluno já sabe onde ele vai estar, né? Por quê? Porque você vai dar pistas e orientações sobre a condição do seu trabalho. O roteiro serve também para isso. No segundo viés de roteiro, do qual já anunciei que iria falar, é a gente ter noção de que o roteiro é o registro escrito do que se pretende falar numa possível videoaula. Então, eu vou registrar ali, utilizar a fala e a escrita para fazer a videoaula. A escrita para fazer o roteiro e a fala para materializar esse roteiro, né? E quanto mais detalhado esse registro, melhor, porque ele vai lhe ajudar na condução. Então, nos dois tipos de roteiro eu preciso detalhar isso e quando eu estiver tratando de uma videoaula, é bom que eu tenha ali uma riqueza de detalhes para na hora efetuar. Vamos lá ver como é que a gente pode fazer o roteiro. O roteiro é o esboço de uma narrativa que será desenvolvida através de imagem e som. Isso quando eu estiver tratando do vídeo, para apresentar o conteúdo da aula. Então, através de imagem, de som, ou seja, através de vídeos, eu vou utilizar um roteiro e eu vou apresentar o conteúdo da aula. Você vai se encaminhar por aquilo ali, partindo daquilo ali. Ou seja, é mais ou menos como se fosse um plano de aula, mas não é igual, certo?
porque ele é muito mais detalhado, como eu falei. O roteiro da videoaula deve conter ou prever as ações que promoverão a mediação pedagógica. Lembra lá que no plano de aula você coloca a maneira que você vai avaliar o seu aluno? Aqui você vai ver como é que você vai mediar aquele conhecimento, ou seja, como é que você vai manter o diálogo com o seu aluno, como é que o diálogo entre você, seu aluno e aquela atividade que você está passando, aquele conteúdo que você está passando. Então, você vai promover aí a mediação, a relação entre essa atividade, entre esse conteúdo e o seu aluno. Para o planejamento da aula, é sempre bom contar com recursos que possam animar a aula, utilização de imagens. Novamente, aquilo que eu já falei nos outros vídeos, é você se utilizar de alguma animação, por exemplo, do PowerPoint, que é bem simples, para poder conduzir sua aula, né? Então, você pode conduzir sua aula mostrando também imagens ao seu aluno, e isso pode facilitar o aprendizado dele. O roteiro complementa o plano de aula. É aquilo que eu já falei. Se o plano de aula prevê lá que você coloca a avaliação, o roteiro vai prever a mediação de como é que você vai desenvolver aquela avaliação. Então, vai lá estar tudo anotado de como vai ser a condução da sua videoaula, e você vai observar aquilo e vai tentar reproduzir em vídeo, sempre tentando manter esse dialogismo instrucional através da linguagem. Então, para redigir o roteiro, é preciso previamente, então antes de redigir o roteiro, o que é que a gente precisa? Pensar na turma para a qual ele se destina. Então, lembre-se o que vocês conhecem das turmas de vocês, o que é que eles sabem, até que ponto eles viram aquele conteúdo, do que conteúdo eles já dominam, para poder dar continuidade, para poder até saber o nível de linguagem que você vai utilizar ali na sua videoaula. Saber qual conteúdo irá tratar e o tempo necessário para desenvolver aquele conteúdo. Então, pensa no conteúdo que você vai colocar, insere no roteiro. O tempo necessário para desenvolver esse conteúdo também depende muito do seu conhecimento sobre a sua turma. Se a sua turma é uma turma avançada, que pega rápido, vai ser muito mais rápido. Se não, vai ser mais lento. E aí a gente vai mediando esse processo. Pensar na unidade, na sequência, na relação entre os conteúdos com os demais materiais, ou seja, é ter noção de que você está produzindo, às vezes, uma videoaula, mas você não está concentrada só nessa videoaula aqui, você está lembrada da videoaula passada e você está sabendo o que você vai fazer depois. A mesma coisa naquele roteiro escrito que antecede os módulos de conteúdo. Você vai apontar sempre para o que já passou, sabendo também o que virá, o que há de vir de conteúdo. Então, é você ter essa noção para poder ir mediando o conhecimento, também para orientar o seu aluno, para ele entender o que é pré-requisito para aquele conteúdo, o que é que ele precisa saber para chegar naquele nível, e o que é aquele nível de conteúdo, aquele nível de conhecimento que ele pode trazer em relação ao que está por vir, os outros conteúdos que estão por vir aí. Permitir e estimular o senso crítico a partir do conteúdo. Priorizar a facilitação da aprendizagem, encorajar o diálogo com o aluno. Primeiro, deixa o teu aluno refletir, através do teu roteiro, abre espaço para que o aluno possa refletir sobre o que está se produzindo ali, sobre o conhecimento que está sendo adquirido, certo? Então, facilita essa aprendizagem e faz com que o aluno converse sobre tudo aquilo, tá bom? Então, espero que vocês também conversem comigo sobre tudo isso que a gente vem aprendendo, me deem um feedback e espero que a gente se encontre no nosso outro curso, que vai ser bem mais detalhado e bem mais duradouro, né? Acho que vai facilitar bastante, mas isso já é um bom começo, tá bom? Bom, tchau, espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa pode deixar aí nos comentários e falar com a gente, que a gente vai tentando organizar para tirar qualquer dúvida, tá bom? Tchau, tchau.